Professor, por que é tão difícil vencer a ansiedade? Você tem que entender, primeiramente, o que é a ansiedade, né? A ansiedade é uma coisa normal e natural de nós seres humanos. Em certos níveis, a ansiedade ela é benéfica ao ser humano. Quando você, vou te dar um exemplo, quando você vai fazer uma prova para um concurso, quando você vai conhecer uma pessoa nova, quando você vai fazer uma viagem, aquela ansiedade boa, isso é bom, não tem como você não sentir ansiedade em certo nível. Agora, quando se torna, como é que eu posso explicar assim de uma forma, quando se torna disfuncional, quando a sua ansiedade começa a atrapalhar você, a preocupação é maior do que a medida do acontecimento, né? Por exemplo, você sabe que você vai ter uma prova, e aí você começa a não dormir, não comer, não treinar, começa com dor de barriga, começa com dor de cabeça, isso é um sinal que a sua ansiedade está tornando você um ser humano disfuncional, né? Mas por que disfuncional? Porque um ser humano funcional é um ser humano que o seu basal está equilibrado, né? O que é o basal, né? Tá dormindo bem, tá comendo bem, tá fazendo exercício, tá se relacionando bem com as pessoas, não é uma pessoa que tá muito estressada, muito nervosa, com nível de irritabilidade muito grande, né? Não está conseguindo realizar as atividades básicas do seu dia sem que isso se torne um peso, né? Cara, é difícil você vencer a ansiedade, principalmente porque não tem como você superar a ansiedade com o mesmo nível de consciência que você se tornou uma pessoa ansiosa, né? Você vai ter que mudar a sua mentalidade, né? Uma pessoa ansiosa, normalmente, ela repete, né? Elas têm os mesmos padrões, né? As pessoas ansiosas e as pessoas depressivas. São pessoas que têm muito medo de sofrer, são pessoas que querem manter aquela ilusória, né, sensação de controle, né, de controlar os acontecimentos para que elas não sofram, não venham a passar por experiências negativas, como elas já acumularam muitas experiências negativas, né, muitas experiências de tentar fazer as coisas e não dar certo, frustração, ou mesmo experiências traumáticas, raízes emocionais profundas que vêm lá da infância. Então a maior dificuldade para você vencer uma ansiedade é você mudar a sua mentalidade. Mudar a forma como você vê a vida, como você sente, como você pensa, como você se comporta, porque isso é um ciclo, tá? Isso é um ciclo. A forma como você pensa, a forma como você vê o mundo, a forma como você sente, a forma como você se comporta. Isso também, né, acaba formando o ciclo do medo. Por isso que a síndrome do pânico, que é um estado um pouco mais elevado da ansiedade, acaba se tornando medo de você ter medo, né? É o ciclo. Quanto mais medo você tem, mais medo você tem, quanto mais medo você tem, mais medo você tem. O paradoxo da ansiedade você não cura a ansiedade com mais ansiedade. E como é que você pode pensar nisso de uma forma que te ajude a entender esse processo de você conseguir mudar a tua mentalidade, né? Autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, você começar a estudar sobre você mesmo, você começar a fazer terapia, você começar a ler, começar a modelar pessoas que já venceram a ansiedade, principalmente as que venceram sem uso de remédio, né? Entender quais são, né, as experiências adversas, se você tem experiências adversas da tua infância que contribuíram para que você hoje fosse uma pessoa insegura, né? Se você, né, as experiências adversas da infância normalmente separação, né, dos pais, divórcio do pai ou da mãe, abandono, rejeição, ou mesmo morte de alguma pessoa muito próxima, bullying, assédio sexual, um dos genitores com problemas mentais, né, ansiedade, depressão também. E reconhecer isso aí, você tem que começar a tratar, começar a desenvolver-se pessoalmente, né? Mudar essa questão da mentalidade que eu te falei, né? Uma pessoa ansiosa, ela tem muitos padrões, né? Na maioria das vezes é o padrão de medo, ansiedade é igual a medo, né? E atitudes positivas de enfrentamento, começar a enfrentar o medo, né? Entender por que você tem medo, medo do quê? Aí tem que analisar, né? Medo do quê? Medo de morrer? Cara, todo mundo vai morrer. O que é importante não é você se preocupar em morrer, mas como você vai viver a tua vida, se tu vai viver uma vida feliz ou se você vai escolher viver uma vida de bosta, né? Uma vida triste. Ou não, tenho medo de fracassar. Fracassar no quê? Você prefere nem tentar ou você prefere tentar e não conseguir, tentar de novo até você conseguir? Como é que é a tua mentalidade? Ah, tenho medo de ser traído. Cara, você não vai ter um relacionamento, você não vai tentar porque você tem medo de ser traído, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado? Tratar as raízes emocionais profundas, trabalhar muito essa questão de inteligência emocional, né? Entender sobre as suas emoções,
saber canalizar, se você tem raiva, da onde veio essa raiva, o que você pode fazer com a raiva, se você vai transformar ela em alguma coisa destrutiva, autodestrutiva, ou você vai transformar isso em força, né, em lenha na fogueira da tua realização. Tristeza, da onde vem essa tristeza? O que se faz com a tristeza? Ah, vou transformar a minha tristeza em arte, vou começar a desenhar, vou começar a pintar, vou começar a tocar um instrumento, vou começar a escrever poesia, entendeu? Ressignificação, cara. Eu sei que parece ser fácil, simples, mas não é. Não existe salto quântico na jornada do desenvolvimento pessoal, são questões de profunda lapidação de si mesmo, né? O conhecer a si mesmo, como está aqui, ó, vencer a si mesmo, esse é o meu lema, né? E é difícil, mas não é impossível. Quando eu passei pela síndrome do pânico, eu comecei a modelar pessoas e entender o que essas pessoas fizeram para conquistar aquilo que eu queria, eu vi que também tinham padrões, né? Essas pessoas faziam atividade física, cuidavam da sua alimentação, meditavam, dormiam, bebiam água, evitavam, por exemplo, notícia de desgraça, grupo que ficava falando de coisa negativa, fugiam do bambu, né? Não sei se já ouviu falar desse lance do bambu, polarizações extremistas de qualquer coisa, seja política, seja religião, seja discussão. A maior dificuldade é mudar isso aí, né? Mudar a mente que você adoeceu não é a mesma mente que vai te levar a superar a ansiedade. Então é profundo desenvolvimento pessoal, profundo autoconhecimento, e se eu puder te ajudar de alguma forma, se você sentir que sou eu que vou te ajudar, se é a minha mente que você vai querer modelar, eu fico à disposição.